2080. Capítulo 1. Eu estou correndo um sério perigo agora. Escrevo sobre a minha história e sobre o que eu descobri, pois talvez estas sejam minhas últimas palavras. Eu não sei quem você é e nem em que ano você está. Não sei se você está no passado ou no futuro em relação ao meu presente, mas apenas leia e guarde com você essa história. Você pode ser a única pessoa que talvez a conheça, e acredite, se alguém souber que você a conhece, virão à sua procura e farão de tudo para saber onde, como e quando encontrou este diário. Eles realmente farão de tudo. Não adianta tentar se livrar agora. Você já deixou mais rastros neste livro do que você pode imaginar. Entre impressões digitais e DNA existe muito mais do que nos falam os livros de ciência. Eles são a força mais inteligente do mundo, controlam literalmente tudo o que acontece e pode ter toda a certeza que não ficarão felizes se te acharem com este livro. Há alguns meses, ou dias, ou minutos, ou ainda vai acontecer, eu recebi um presente inesperado. Meu sonho sempre foi conhecer as pirâmides do Egito. Aquelas construções sempre me intrigaram bastante, e quando fiquei sabendo que o governo havia presenteado alguns historiadores com a permissão de escavar, quebrar e dissecar uma das pirâmides, minha única reação foi comprar uma passagem no primeiro voo para o Egito e ver que, em breve, seria apenas um monte de areia empilhada. Tudo em nome da ciência, eles dizem. Maldita hora em que unificaram todas as nações. O mundo agora tem uma espécie de presidente, um único homem que governa todas as nações. O mundo inteiro agora é um só país, com a mesma moeda e a mesma língua, e os continentes agora são como bairros, assim como os países são como ruas. É claro que ainda existe muita resistência. A unificação global ocorreu em 2020 e, mesmo agora, em 2080, 60 anos depois, alguns rebeldes se mantêm firmes, escondidos em florestas e cavernas pelo mundo. Estes chamados rebeldes estão em guerra com a União Global. Não chamo isso de guerra, na verdade eles são massacrados e assassinados todos os dias por discordarem que tudo deve ser como os grandes governantes querem, e toda essa briga serve somente para as forças globais invadirem mais e mais países pobres e com suas culturas ainda intactas. Eu estava acampando no deserto, podendo ver as 3 pirâmides já ao fundo. Estava mais ou menos a 1 quilômetro de uma base militar e 15 minutos para as 2 horas da manhã, quando ouvi uma grande explosão. Um trovão havia caído perto das pirâmides. Estranhei o fato de que, quase que instantaneamente, os soldados da base terem corrido com seus jipes até o local da queda do raio. Sem entender nada, peguei minhas coisas e fui até a base saber o que havia acontecido e por que os soldados teriam tanto interesse em um simples raio. O que me parece, o interesse foi tanto que a base ficou completamente abandonada. Sentei-me em um banco esperando a volta dos soldados. Fazia muito frio aquela hora e eles tinham fogo. Fiquei sentado observando as luzes dos jipes distanciando-se cada vez mais para perto das pirâmides, e, antes que eu pudesse me perguntar novamente o motivo de tanto interesse militar por um simples fenômeno natural, outro raio explode ao meu lado, me cobrindo com uma sufocante bolha de calor e me deixando surdo por alguns instantes. Enquanto ainda estava me recuperando da grande explosão, percebi que no exato local onde o raio havia caído encontrava-se um pequeno aparelho, algo como uma calculadora, porém com 2 telas, cada uma com vários dígitos separados por uma barra. Nestas telas estavam escritos os seguintes números: 20042100 barra 27052100, e na de baixo 30072080 barra 031532. Eu não entendi os dígitos da primeira tela, porém consegui os primeiros dígitos da segunda tela. Acredito que estamos tão acostumados a olhar a data em nossos celulares que fazemos isso de forma inconsciente. Não pode ser apenas coincidência. Os primeiros dígitos da segunda tela eram 30/7/2080, 30072080, a data daquele dia. O que poderia ser aquilo? Um rádio? Um contador? Uma simples calculadora? Porque os soldados que antes estavam indo na direção do primeiro raio, agora estavam voltando para a base. O que o raio tem a ver com isso tudo? Eu nunca deveria ter tocado naquilo. Um simples objeto tão pequeno é capaz de acabar com a vida de um homem em poucos segundos. Foi extremamente rápido. Toquei no objeto e percebi que todos os números sumiram das 2 telas. Em seguida, apareceram novos números. Porém, antes que eu pudesse lê-los, ouvi outra explosão e senti como se um raio tivesse caído sobre mim.
e então apaguei. Quando acordei, percebi que estava exatamente no mesmo lugar, porém a base não se encontrava mais lá. Como pode um exército levantar acampamento sem prestar ajuda a alguém que acabara de ser atingido por um raio? Será que me deram como morto? Se sim, por que então não me levaram com eles? Merecia eu apodrecer ao sol escaldante daquele mar de areia apenas por procurar ajuda em sua base? Olhei ao redor e vi que estavam apenas os rastros dos jipes. Nada de pegadas e nem de marcas das barracas. Apenas leves rastros de pneus já bem fracos na areia. Mas o que seria aquilo no chão? Será que os soldados esqueceram? No mesmo local onde havia caído o raio, encontrava-se aquele aparelho estranho. Porém, desta vez, os dígitos estavam diferentes. Na verdade, todos os dígitos haviam sumido e restavam apenas os dígitos da primeira tela. 2708-2080/2708-2080. O que aquilo queria dizer? Peguei meu celular para ver a hora. O sol estava no pico e fazia um calor infernal. Acredito ter ficado desacordado por horas naquelas areias. Mas o que será que houve com meu celular? Ele simplesmente parou de pegar, não liga. Fraco e sem comunicação, minha única saída era voltar para o hotel. Estava acabado e precisava muito de um banho para tirar toda essa areia do meu corpo. Voltaria às pirâmides mais tarde, dessa vez de carro e sem paradas. Já no quarto de hotel, de banho tomado e barriga cheia, deitei na cama e comecei a estudar aquele estranho objeto. O que seria aquilo? Não havia marca alguma, nem mesmo número de série ou qualquer outro registro de fabricação. Olhei pela janela para apreciar a bela visão das pirâmides e notei que os jipes dos soldados estavam de volta no local onde outrora ficava sua base. Desci no saguão do hotel para pegar uma água e percebi que o local estava repleto de soldados. Estavam parando todo mundo e questionando sobre um aparelho desaparecido que se parecia com uma velha calculadora. Todos conhecem a fama dos soldados globais e, se o que eles procuravam era o que estava comigo, eu não gostaria de saber o que fariam a minha pessoa. Voltei correndo ao meu quarto, arrumei minha mala e escondi bem a máquina entre minhas roupas. Eu não poderia simplesmente deixar no quarto de hotel e sair como se nunca tivesse visto o aparelho. É óbvio que eles me encontrariam. Também não podia entrar no quarto de outro hóspede. As portas eram trancadas por cartões e os corredores têm câmeras. A única saída foi levar o objeto comigo. Chegando novamente no saguão, me dirigi até o balcão para pagar minha conta. Tudo estava indo muito bem. Já estava me dirigindo para a saída quando um soldado muito alto, trajando uma farda com um tom azul tão escuro que se confundia com preto e com mais armas que alguém conseguiria carregar, me parou. Fui questionado sobre um objeto que havia sumido. Disse-me que o objeto era extremamente perigoso e que soltava altos níveis de radiação. Segundo o soldado, se não fosse encontrado o mais rápido possível, poderia acabar com cidades inteiras. O medo das palavras desse soldado me corroía por dentro, mas medo maior eu sentia quando pensava o que fariam comigo quando achassem o objeto em minha mala. Minha única reação foi dizer que o mesmo não se encontrava comigo. O soldado, me olhando com ar de descrença, tomou minha mala e começou a fuçá-la procurando o objeto. Meu corpo congelou e senti como se estivesse pisando em nitrogênio líquido. Confesso que quase desmaiei quando o soldado passou as mãos sobre minha camisa branca, onde estava escondido o objeto. Por sorte, ele estava mais apressado do que curioso. Não encontrando nada, apenas se levantou e partiu para outra pessoa. Minhas pernas tremiam de medo e quase caí quando me abaixei para recolher minhas roupas agora espalhadas pelo chão. Infelizmente, o próximo voo para o Brasil só partiria no outro dia. Eu teria de passar uma noite no hotel do aeroporto. Ao receber o bilhete, percebi que a data estava errada. A moça do balcão me disse que o avião partiria no outro dia, dia 31 de julho, mas a data marcada na passagem era 28 de agosto. Perguntei à moça do balcão se a passagem era mesmo para o voo de amanhã. Ela conferiu e me confirmou. O voo realmente sairia no outro dia. Cheguei ao meu apartamento na cidade de São Paulo. Este cheiro de poluição nunca foi tão agradável. Eles deveriam ser bem confiantes em relação a este objeto. Deveriam acreditar que ele nunca seria roubado. Não colocaram nada mais, nenhum sinalizador ou mesmo um rastreador por GPS. Consegui chegar ao Brasil sem maiores problemas, se bem que senti um medo gigantesco quando minha máquina passou pelo raio-x do aeroporto. Não detectaram nada, somente minhas roupas, perfumes e desodorantes. Parece que o objeto foi projetado para não ser detectado por nada. Será que este aparelho realmente emite altos níveis de radiação?
Será que eu corro mesmo um grande risco de posse deste aparelho? Mas pensando bem, quando os soldados buscam por algo que contém radiação, eles usam aqueles macacões amarelos e aqueles medidores estranhos, porque estes estavam fardados e com o corpo exposto a qualquer tipo de radiação. Acho que o objeto é mais valioso do que eu posso imaginar, como se fosse uma arma secreta ou sei lá. Chegando em meu apartamento, como de costume, cumprimentei o porteiro que me respondeu dizendo: "Boa tarde, Sr. Maurício. Não o vi saindo. Já descobriu quem entrou em seu apartamento? Não quer mesmo avisar a polícia?" "Como assim? Invadiram meu apartamento? Quando?" "Ontem, não se lembra? O Ângelo, o porteiro que cobre o turno da noite, me disse que você veio perguntar se alguém entrou no seu apartamento enquanto você estava fora. Me disse que roubaram sua mala." "Deve ter sido outra pessoa. Eu estou chegando de viagem agora." "Não, senhor. O Ângelo jura de pé junto que foi o senhor mesmo." "Impossível, Fernando. Estou chegando agora de viagem. Acabo de passar uma semana fora." "Ele deve estar ficando louco. É esse que deve misturar remédios com bebida. Pode deixar que eu vou ter uma conversa com ele." "Tudo bem, não se preocupe. Até mais." Entrando em meu apartamento, fui direto ao meu quarto deixar a mala ao lado da cama e ligar a TV na tomada. Fui até a cozinha para tomar um copo de suco e preparar algo para jantar. Escovei os dentes e tirei uma boa soneca. Eu estava muito cansado. Mais tarde, depois de fazer um lanche, voltei para a cama e continuei a examinar o objeto. Os visores continuavam como antes, apenas os números 2708-2080, 2808-2080 no primeiro visor. Além dos dois visores, existia também um teclado, com números de 0 a 9 e uma tecla chamada Del. Comecei a digitar números aleatórios. Nada acontecia. Aquilo parecia apenas um aparelho inútil, talvez apenas um decodificador. Algo que traduza criptografias ou um meio de comunicação por números. Deixei o objeto de lado e liguei a TV do meu quarto. Estava passando um seriado que eu adorava. Era sobre 3 caras tentando arranjar namoradas. Nada muito novo, mas as histórias eram boas. Eu me divertia muito. Havia esquecido o aparelho e o encontro com aquele soldado, até que a programação foi interrompida para uma mensagem do Exército Global. Avisos e notícias sobre a União Global são normais em 2080. Eles aparecem em todos os intervalos comerciais para mostrar suas melhorias, o quanto esta união está ajudando os países e o meio ambiente, e dão alerta sobre possíveis rebeldes que espalham cartazes e panfletos mostrando as mentiras da unificação global. Porém, este não era um aviso comum da União Global, e sim um aviso do Exército Global. Eles não costumam interromper programas hoje em dia. A audiência anda mais importante do que nunca. Todos sabem que, quando o Exército Global decide falar publicamente, coisa boa não vem por aí. Quando eles interrompem um programa, todos sabem que algo está muito errado. Após aquele horrível e irritante hino de abertura que sempre passa antes de pronunciamentos desse tipo, o General Thompson, com um tom sério e inquieto, começou a falar. "Boa noite, senhores e senhoras de bem que sempre nos ajudam a cuidar do nosso planeta. Venho hoje informar-lhes que um objeto altamente perigoso foi roubado em missão. Sabemos que os rebeldes não estão de posse do mesmo. Acreditamos que esse objeto foi perdido próximo a Harabet al-Ahram. O objeto em questão emana grandes níveis de radiação capaz de dizimar famílias inteiras por cidades inteiras. Esta é uma foto do objeto. Caso vejam, mantenha a distância e ligue imediatamente para a Agência de Segurança Global. O futuro de nosso planeta depende de vocês. Esta é uma de nossas principais armas contra os rebeldes e somente pode ser utilizada por especialistas devidamente trajados. Lembrem-se, o povo é o governo, a União Global é sua esperança e nós triunfaremos unidos." Belas palavras. O General Thompson sempre consegue nos confortar e nos fazer acreditar que o mundo está a salvo em suas mãos. Ridículo. Já estou cansado de tantas mentiras. Eles nos iludem e se contradizem na cara dura. Nosso povo sabe quem eles realmente são, com exceção de certas minorias que os apoiam. Não fazemos nada porque somos oprimidos e encurralados todos os dias. Somos forçados com socos e tiros a aceitarmos sua salvação. Matam milhares de trabalhadores todos os dias para tentar conter a superpopulação e inventam todos os tipos de coisas para encobrir as verdades. Dizem que foi um violento protesto, um acidente, vazamento de gás tóxico, mas nunca dizem a verdade. Não existe mais liberdade de expressão e tudo que fazemos deve ser aprovado e controlado por eles. Não existem mais pessoas livres neste planeta.
Somos todos obrigados a viver como eles querem e tudo o que podemos fazer é nos calar. O mundo já se encontra lotado e eles não pensam duas vezes antes de apertar o gatilho. Mas é claro, o objeto não emana altos níveis de radiação. Esta é, segundo o general, uma arma usada contra os rebeldes. Eles estão apenas fazendo o que eles sempre fazem. Estão nos fazendo temer algo que não conhecemos, nos forçando a entregar nossas vidas a eles enquanto tentam provar que eles são nossa única salvação. É óbvio que isso tudo é uma grande mentira. Eles realmente tinham muita confiança nesse objeto. Como pode algo tão valioso para eles não ter nenhum tipo de rastreador? Se isso tudo fosse realmente verdade, então quer dizer que eu estou de posse de um objeto capaz de mudar o destino deste planeta. Se a maquiagem sobre as verdades da União Global for realmente tão fina assim, eu estou mesmo de posse de um armamento capaz de salvar todo mundo desses malditos mercenários. Sem perder tempo, peguei o objeto e continuei o estudando, tentando entender como mesmo funcionava. Isso é muito complexo. Como um objeto tão simples com apenas uma dezena de números e 2 visores pode ser uma arma tão valiosa na luta contra os rebeldes? Para que isso serve? Já passava das 9 horas da noite e o tempo estava fechado. Uma forte chuva molhava as janelas do meu apartamento e os raios podiam ser vistos caindo por toda parte no horizonte. Pense, Maurício, pense. O que significavam estes números? Por que os outros números sumiram? O que essa máquina faz? Qual a função dela? Porque por mais que eu digite novos números e por mais que eu aperte a tecla Del, os 8 primeiros dígitos continuam os mesmos. Será que não há nenhum outro botão escondido? E se eu repetir estes números nos outros espaços do visor? Vamos ao teste. 2708-2080/2808-208208 embaixo. 2708-2080-2708-20. Nada aconteceu. Engraçado que na última parte da segunda tela cabem apenas 6 dígitos, enquanto nas outras cabem 8. Continuei a fazer testes. 2708-2080/2808-2080 embaixo. 015345569/325601 nada. 2708-2080/2808-2080 embaixo. 4928-3568/405301 nada. 2708-2080/2808-2080 embaixo. 1156-2298/051505 nada, nada e nada. Para que será que servem estes números? Seriam coordenadas? Acredito que não. Coordenadas são realizadas com 6 números e, com exceção da segunda parte do segundo visor, todos os campos possuem espaço para 8 dígitos. Seriam então datas nos 3 primeiros campos e coordenadas no último? Se fosse, o que será que o aparelho me mostraria? Novamente copiei os primeiros números nos outros campos, mas dessa vez guardei os últimos números para uma coordenada qualquer. Na verdade, lancei números aleatórios. Nunca entendi muito bem sobre coordenadas. 2708-2080/2808-2080 embaixo. 2708-2080/233000. Ao digitar o último número, ouvi uma grande explosão e um raio atravessou o teto do meu apartamento e me acertou. Novamente ficou tudo escuro e eu só acordei horas mais tarde. Pelo menos eu acreditava serem horas. Eu nunca vira nada assim acontecer antes. Raios são capazes de atravessar paredes? Com tantos para-raios e tantas proteções, quais as chances de um raio entrar pelo apartamento do meu vizinho, atravessar uma laje de concreto e me acertar? Quais as chances de alguém ser acertado por um raio mais de uma vez na mesma semana? E quais as chances de alguém como eu ser acertado 2 vezes por um raio na mesma semana e continuar vivo? Eu me sentia cansado. Não é todo dia que se é acertado por um raio. Pelo menos não era. Deixei as coisas sobre minha cama e entrei para o banho. Saindo do banheiro, fui procurar minhas roupas que ainda estavam na mala. E para minha surpresa, a mala não estava mais lá. Será que entraram escondido no meu apartamento e a roubaram?
Mas eu tenho tantas coisas valiosas, meu computador ainda está aqui, assim como minha TV. O que haveria de tão valioso em minha mala? Me dirigi até a sala com a intenção de ligar para o zelador do prédio questionando sobre sumiços. Estava prestes a pedir as imagens da câmera de segurança como algo muito estranho me chamou a atenção. O que notei foi algo tão espantoso que fez os pelos da minha nuca arrepiarem. Desliguei o telefone sem dizer mais nada ao zelador e me dirigi à cozinha. Percebi que o copo onde eu havia tomado suco de laranja estava lavado e guardado, e o suco, que havia acabado, estava novamente na caixinha dentro da geladeira. O que isso quer dizer? Como isso aconteceu? 2 raios caem em minha cabeça na mesma semana em que minha mala some do meu quarto e o suco que eu havia bebido encontra-se novamente dentro da geladeira. Voltei para a sala e percebi que minhas chaves não estavam lá. A TV estava fora da tomada. Mas como assim? Se assim que eu cheguei de viagem, a liguei. Foi então que tomei um enorme susto. Eu sempre tive a mania de arrumar todos os calendários que eu via, desde os calendários na mesa dos bancos até os da casa da minha avó. A primeira coisa que eu faço quando acordo de manhã é marcar com um X a data do dia passado. Não importa o que me digam, eu tenho certeza absoluta que risquei os números do dia 24 ao dia 30. Eu não costumo riscar tantos números assim. São sempre 1 ou 2 números. Eu tenho certeza absoluta que eu risquei os números 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de julho, os dias que fiquei fora. O que houve? Eu imaginei tudo aquilo. O ladrão que levou minha mala pagou a tinta de caneta que usei para riscar os números. Assustado, desci até a portaria para perguntar ao porteiro se alguém havia entrado em meu apartamento. O porteiro Fernando já havia ido embora, e quem estava cobrindo o turno da noite, como sempre, era o Ângelo. Boa noite, senhor. Como foi de viagem? Muito bem, obrigado. Mas percebi algo estranho em meu apartamento. Quando estive fora, alguém entrou lá? Não que eu saiba. Posso perguntar para o Fernando depois. Mas no meu turno ninguém entrou no seu apartamento não. Sumiu algo? Sim, a minha mala. Eu havia deixado ela do lado da minha cama e entrei no banho. Quando saí, ela já não estava lá. Ixi, então foi agorinha. Foi sim. Achei melhor não comentar sobre o suco nem sobre o calendário. Não gostaria de ser visto como um louco. Talvez tudo aquilo fosse fruto da minha imaginação. Olha, senhor, estou aqui desde as 7 horas da noite e ninguém mais entrou nesse prédio não. Nem mesmo os moradores, ou estão na rua ou já estão em seus apartamentos. Tudo bem, muito obrigado. Será que eu estava imaginando também? Acho que receber 2 raios em minha cabeça não me fez bem. Talvez eu só tenha imaginado que trouxe a mala para o apartamento. Assim como imaginei que marquei as datas no calendário e tomei o suco. Talvez eu só tenha esquecido a mala no porta-mala do táxi. De qualquer forma, amanhã eu ligo para o taxista. Não é a primeira vez que eu esqueço algo em seu táxi. Voltei ao meu apartamento. Eu estava com muito medo de outro raio cair em mim de novo. Como é que ele conseguiu entrar em meu apartamento se estava tudo trancado? Ele não deixou marca nenhuma, nada queimado, nem um vidro quebrado. Bom, eu devo ser especial. Voltei para meu quarto. Tudo estava muito confuso. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Primeiro pelo medo dos raios que estavam caindo sobre a cidade, e depois pela dúvida gigantesca sobre o que era aquele objeto. Fiquei assistindo TV até de manhãzinha, quando percebi que algo me deixou mais confuso do que eu já estava. Até então eu estava sem celular, e sem celular acabei ficando também sem calendário. Não sabia ao certo em que dia estávamos. Para mim ainda estávamos no dia 1º de agosto, até que o Jornal da Manhã começou como sempre. O repórter iniciou o programa dizendo a hora e a data. Bom dia para você que está nos assistindo. Hoje, dia 28 de agosto, às 4 da manhã, está começando o Jornal da União. Como assim, dia 28 de agosto? Eu havia saído do Egito e chegado ao Brasil no dia 31 de julho. Hoje deveria ser o dia 1º de agosto e não dia 29. Será que eu fiquei tanto tempo desacordado depois daquele raio no Egito? Ou este raio que acabo de tomar também me derrubou por alguns dias? Não acredito que tenha sido o raio do deserto. O sol daquele lugar é muito forte. Se eu estivesse mesmo ficado tantos dias debaixo daquele sol, eu estaria, com sorte, com uma insolação terrível, com bolhas por toda a minha pele. Só poderia ter sido este segundo raio então. Por isso pensei ter tomado suco e riscado o calendário. Se bem que se eu tivesse mesmo ficado tanto tempo desacordado, meu apartamento hoje estaria cheio de poeira. A menos que a moça que vem limpar tenha me ignorado e caído no chão. De qualquer forma, é melhor eu ir ao médico. Certamente algo não está certo.
No hall dos elevadores, encontrei o síndico do prédio. Já achou sua mala, senhor? Não, na verdade eu já estava esquecendo de ligar para o taxista. Acredito ter deixado a mala com ele. A propósito, já faz quantos dias desde que te liguei? Você está falando de ontem, quando me ligou relatando o que aconteceu no seu apartamento? Acredito que umas 8 horas. Bom, faz sentido mesmo. Eu liguei para o zelador depois que recebi o raio. Saindo do prédio, encontrei o porteiro Ângelo, que cuida do turno da noite. Bom dia, senhor. Já está saindo? Sim, não me sinto bem. Vou ao hospital. É muito sério? Não, só um mal-estar mesmo. Nada demais. Que bom. E bom dia. Bom dia. Fiz vários exames e nada foi constatado. Na verdade, o médico disse que minha saúde estava ótima. Não fumo, não bebo, me exercito frequentemente. Comentei com ele sobre o ocorrido no deserto e no apartamento. Ele não tinha uma explicação sobre o porquê eu não fui queimado com os raios, mas disse que em relação às datas, talvez meu celular estivesse errado. Talvez pela mudança do fuso horário, algo deve ter confundido o celular e como eu estou há um bom tempo de férias, não vi os dias passarem. Acreditava que ainda era dia 30 de julho, quando na verdade já era dia 27 de agosto. Isso até que faz sentido. Eu precisava relaxar. Havia passado por muita dor de cabeça em pouquíssimo tempo. Peguei um táxi que passava na hora e fui para o clube nadar um pouco. Passei um bom tempo nadando na piscina, um bom tempo mesmo. Fiquei cerca de 4 horas relaxando naquelas águas. Me lembro de sair do clube por volta das 12 horas. Voltando para o meu apartamento, encontrei o porteiro Fernando na portaria. Bom dia, senhor. Não te vi saindo. É porque saí bem cedo, não me sentia bem. Fui ao hospital e depois ao clube. Mas o senhor passou pela portaria há poucas horas. Impossível. Saí hoje às 5 horas da manhã e estou retornando só agora. Não, tenho certeza que era o senhor. Tenho certeza que não era o morador do 302. Ele tem o mesmo corte de cabelo que o meu. Bom, tenho quase certeza de que era o senhor, mas como ele estava com sono e não estou podendo ter certeza de nada, acho que era o Orlando, sim. Deve ter sido. Bom dia. Essa é a parte em que eu começo a entender o que havia acontecido comigo. Demorei para entender e ainda hoje acho ter sido só uma alucinação, mas só há uma explicação para isso. Chegando em meu apartamento, percebi que a porta estava aberta. Nada estava fora do lugar. Na verdade, parecia que eu havia acabado de chegar de viagem. Tudo estava como estava antes, inclusive minha mala que pude ver de longe ao lado da minha cama no quarto. O calendário também estava preenchido. Como isso era possível? Eu tenho certeza absoluta que, depois do raio, quando acordei e notei que as marcações que fiz no calendário haviam sumido, eu fiquei tão confuso que esqueci de marcar os dias passados de novo. Alguém entrou em meu apartamento e riscou aqueles dias para mim? Fui até o quarto checar minha mala. Talvez o Gustavo a trouxe para mim, mas como ele conseguiu entrar em meu apartamento? Ao atravessar a porta do meu quarto, eu simplesmente congelei. Alguém havia mesmo entrado em meu apartamento, deixado a mala ao lado de minha cama e riscado meu calendário. Esta pessoa, pelo visto, se sentiu cansada após a viagem e agora repousa sobre minha cama. Esta pessoa era eu. Eu estava na porta do meu apartamento me vendo dormir com a mesma roupa que cheguei do Egito e na mesma posição em que eu deitei na cama naquele dia. Eu estou ficando louco. Não pode ser eu. Não pode. Deve ser alguma ilusão. E este terrível déjà vu que estou sentindo. Essa sensação é horrível. Déjà vu é algo normal. Às vezes achamos que já vimos alguma situação ou já vimos alguma coisa. Mas isso é horrível. É o tempo todo como se olhar para aquele cara deitado na minha cama fizesse mal para mim. Como se aquele cara emanasse algum tipo de gás que me deixa tonto. Não pode ser verdade. Deve ser algum sonho. Eu preciso tirar essa história limpo. Mas e se for verdade? Se com ele imóvel eu já me sinto mal, como seria conversar com ele? Neste momento, aquele outro cara que era idêntico a mim começou a acordar, como eu sempre acordo. Começou a se virar, coçou os olhos e se espreguiçou. Eu não quis ficar naquele quarto para descobrir qual a reação dele ao me ver e nem como eu me sentiria ao conversar com ele. Voltei para a sala e me escondi embaixo do sofá. Por uma pequena fresta que havia entre o sofá e o chão, pude ver aquele cara saindo do meu quarto, cambaleando de sono assim como eu fiz. Foi até a cozinha, cortou um pão, colocou o queijo e presunto, assou na sanduicheira e sentou-se no sofá para comer, assim como eu fiz. Aquela sensação era horrível. Ver um homem idêntico a mim no meu apartamento fazendo exatamente as mesmas coisas que eu fiz.
Como aquilo era possível? Não podia ser. Eu só posso estar sonhando. Isso é um pesadelo e tem que acabar. Depois do lanche, este homem voltou para o quarto. Acredito que ele deitou em minha cama e ligou a TV. Ele parecia bem relaxado em minha cama assistindo ao mesmo seriado que eu assisto. Era o mesmo episódio e exatamente na mesma parte a programação foi interrompida para o mesmo comunicado que eu assisti ontem do General Thompson falando sobre o objeto perdido. Quando essa sensação horrível vai passar? Até a voz deste homem é idêntica à minha. Foi extremamente assustador ouvi-lo falando a palavra ridículo enquanto ouvia as besteiras ditas pelo general. Foi exatamente no mesmo tom, no mesmo momento e com a mesma ênfase que eu falei. Eu precisava dar um jeito de sair dali. Tudo aquilo já estava me fazendo muito mal. Eu estava quase desmaiando. A sensação foi terrível. Mas como eu vou sair dali? Tenho que esperar ele tomar banho. Eu tomei banho ontem à noite, assim que eu acordei depois do... Isso! Foi ontem que o raio caiu sobre a minha cabeça. Se este cara for realmente eu revivendo todos os meus passos de ontem, vou poder saber por quanto tempo fiquei desacordado e como realmente este raio entrou aqui. Talvez isso seja realmente só um sonho, e a queda do raio seja o ponto final. Talvez este raio tenha causado tudo isso. Lá vem ele, exatamente como eu fiz ontem. Bem de frente para o sofá da minha sala existe uma mesa onde eu costumo trabalhar, e foi para essa mesa que eu fui ontem. Daqui de baixo posso ver com clareza exatamente o que aconteceu. A sensação de déjà vu está cada vez pior, mas eu preciso saber o que houve. Ali está ele, ou eu, observando e fuçando a máquina, apertando seus botões e coçando a cabeça. A sensação estava cada vez pior e eu já não estava aguentando. Eu precisava sair dali. Eu estava quase saindo debaixo do sofá, jogando tudo para o alto só para acabar com aquela tortura, quando uma grande explosão ecoou pelo meu apartamento e um raio caiu exatamente sobre a cabeça daquele homem. Mas o que houve? Então foi isso que aconteceu? Isso não pode ser verdade, é só uma alucinação. Aquela terrível sensação de déjà vu passou no mesmo instante que aquele homem sumiu. Ele simplesmente sumiu na luz brilhante do raio e quando tudo acabou, eu estava novamente sozinho em meu apartamento.